Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor continue sendo derramada sobre as nossas vidas nessa noite, assim como nos cânticos, nas orações, que o Senhor, através da sua palavra, ministre aos nossos corações, nos trazendo mais e mais perto do nosso amado Senhor e Salvador. Convido os irmãos a abrirem na primeira carta de Paulo a Timóteo, que temos compartilhado, capítulo 1, vamos fazer a leitura e a exposição dos versículos 12 a 20, 1 Timóteo 1, de 12 a 20, nos diz assim as Escrituras: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre eles se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e queremos rogar ao Pai, que ela transmita vida aos nossos corações, Senhor. Que ela venha em confronto, Senhor, aos nossos pensamentos, às nossas necessidades. O Senhor conhece, Senhor, o coração de todos aqueles que estão ouvindo aqui nessa igreja, estão ouvindo pela internet, vão ouvir no futuro. O Senhor conhece as necessidades que temos, Senhor, e por isso nós clamamos que o Senhor venha ao encontro delas, ó Pai. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o poder que há na Tua palavra, Senhor, que o amor revelado no Teu Evangelho, ele inunde os nossos corações, nos atraindo ao Senhor, ó Pai, nos levando mais perto do Senhor, desejando cada vez mais louvar, adorar e ter a Cristo em nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Na pregação passada, nós vimos que aqueles irmãos da igreja de Éfeso estavam fazendo aquilo que Paulo chama de uso ilegítimo da lei de Deus. Esse uso ilegítimo era que eles buscavam ser considerados justos diante de Deus, pensando que eles eram capazes de cumprir a lei de Deus. Vimos então que, conforme Paulo nos ensina, a lei ela é dada para os transgressores, para que então a transgressão seja evidenciada. Vimos então que o modo legítimo, o modo correto do uso da lei, é aquele que leva todos os homens a reconhecerem que são injustos, e por isso, por serem injustos, precisam de um Salvador, precisam de salvação, precisam de Jesus Cristo. E este é o elo com o nosso texto dessa noite. Na pregação de hoje, nós vamos ver Paulo exemplificando o uso legítimo da lei a partir da sua experiência de conversão, revelando como que ele, o principal dos pecadores, foi salvo pela graça, e somente pela graça. Apesar da lei condenar a Paulo, exatamente pelo fato de que a lei o condenava, Paulo reconhece que foi alcançado pelo amor de Deus, sendo salvo pela graça. Enquanto os irmãos de Éfeso buscavam se justificar diante da lei, não enxergando seus pecados e sua necessidade de salvação, Paulo se vê como o principal dos pecadores, como alguém que não merecia ser salvo, mas mesmo assim foi alcançado pela misericórdia de Deus.
Não foi mérito, foi graça. Não foi esforço, foi graça. Não foi sua linhagem pura, foi graça. Não foi por justiça própria, foi pela justiça de um outro. Portanto, a glória não é do homem, a glória é de Deus. Por isso, então, Paulo irrompe em louvor e gratidão. Então, dentro desse enfoque que nós temos dado a essa primeira carta de Paulo a Timóteo, como se deve proceder na igreja de Deus, nós vamos dizer, a partir do texto de hoje: igreja de Deus, lugar de gratidão e de adoração. Vamos ao texto então. Versículo 12: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Paulo começa aqui agradecendo a Jesus Cristo, o Senhor da vida de Paulo, o nosso Senhor, por 3 bênçãos derramadas sobre a vida de Paulo. Segundo Paulo, Jesus Cristo o fortaleceu, o considerou fiel e o designou para o ministério. O Senhor o fortaleceu. Muitas vezes nós pensamos nessa expressão do Senhor fortalecendo, ou de alguém fortalecido, a partir da ideia de uma pessoa que tem uma força normal e com o agir de Deus, ela se tornou alguém que tem uma super força, alguém que está muito acima da média. Num exemplo bem claro, se eu falasse para vocês olharem para os nossos jovens, nós diríamos que todos eles são jovens fortes. Mas se entrasse alguém que pratica fisiculturismo ali por aquela porta, nós diríamos: nossa, aquele ali é forte. Então muitas vezes nós pensamos em Deus fortalecendo alguém nas Escrituras como alguém que era uma pessoa já por si forte, mas que Deus então lhe deu uma capacidade acima de todas as outras. Mas quando nós olhamos essa palavra, como ela é usada outras vezes nas Escrituras, e como a Bíblia descreve a vida e o ministério de Paulo, nós vemos que o sentido é que na fraqueza de Paulo, ele foi fortalecido pelo Senhor. Tanto é que na versão revista e corrigida, e na Almeida corrigida e fiel, a palavra que é traduzida por fortalecida é consolou. O Senhor me consolou, que é exatamente a palavra que nós temos em Atos 9:19, quando depois daquela experiência da conversão, Paulo está diante de Ananias, enfraquecido, e nos diz o texto, que depois que Ananias orou, caíram as escamas dos olhos de Paulo. Então, depois de ser alimentado, ele sentiu-se fortalecido, ou, na versão corrigida e fiel, tendo comido, sentiu-se confortado. As Escrituras revelam então que o agir de Deus na vida de Paulo, primeiramente levou-o ao chão, tanto literalmente quanto figuradamente. Deus destruiu todas as fortalezas de Paulo, fragilizou-o fisicamente, fez ruir sua justiça própria, destruiu sua confiança em sua religiosidade, sua formação cultural e sua capacidade. Então, quando Paulo estava destituído de sua força pessoal e natural, ele estava no ponto de Deus usá-lo. Paulo tinha completa consciência de que seu ministério, desde o início, não era desenvolvido na sua força ou na sua habilidade, mas na força do seu Senhor, que é o nosso Senhor. Quando ele fala sobre a sua pregação na igreja de Coríntios, ele diz: eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação, continua Paulo, não foram palavras persuasivas de sabedoria humana, não foram a partir da minha capacidade, mas demonstração de espírito e de poder. Quando Paulo fala de provações que ele enfrentou, fome, perseguição, necessidade, ele fala: tudo posso suportar, esse é o grande sentido, naquele que me fortalece, não pelas minhas forças, mas naquele que me fortalece. E quando então ele relata aquela experiência do espinho na carne, ele fala que ele se alegrava nas suas fraquezas, porque quando ele era fraco, então é que ele era forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Na sua fraqueza física, psicológica e espiritual, Paulo foi fortalecido por Deus, e ele aqui agradece por isso. Mas também nos diz o texto que o Senhor o considerou fiel.
E Paulo, esse é o sentido, ele sempre se viu como alguém que era portador de um valioso tesouro, do qual ele não era digno de carregar ou de portar. Ele não se considerava como uma autoridade ou alguém digno de carregar algo tão precioso como era a missão e o evangelho que lhe foi concedido. Ele diz, referindo-se a si mesmo, que ele era como um tesouro, ele era como um vaso de barro no qual estava guardado um tesouro. Em outra ocasião, ele se refere a si mesmo como o menor dos apóstolos. Aliás, ele diz: sequer eu deveria ser considerado como um apóstolo, já que eu persegui a igreja. Assim, a fidelidade de Paulo tinha a ver com essa consciência de ser um dispenseiro do evangelho, alguém encarregado de uma tarefa nobre, que estava acima da sua capacidade ou dignidade. E por último, o Senhor o designou para o ministério. A palavra usada por Paulo aqui é diaconia, que é usada muitas vezes no Novo Testamento para o serviço em geral. Paulo via seu ministério de evangelista como um serviço, diaconia, que ele realizava primeiro a Deus e também para os irmãos. E nos diz então Paulo que no seu chamado ele foi fortalecido, ele foi considerado fiel e ele foi designado por Deus. Agora então, Paulo passa a abordar uma questão essencial, caminhando então para o nosso tema central da nossa pregação, é que Deus o fortaleceu, Deus o considerou fiel, Deus o designou para o ministério, sendo ele uma pessoa que provavelmente, ou quase que com absoluta certeza, não seria escolhida por nós. Ele fala que Deus fez isso na sua vida, Deus o chamou. A mim, ele diz agora então no versículo 13, a mim, Deus fez isso a mim, no outro tempo, quando eu era blasfemo, perseguidor e insolente. Paulo então descreve como ele era no outro tempo, se referindo ao tempo antes da sua conversão. Ele era blasfemo, perseguidor e insolente, e mesmo assim, apesar disso, exatamente por causa disso, ele foi alcançado pela graça do Senhor. Dentro do nosso contexto, então, do uso legítimo da lei, Paulo está sim sendo enquadrado pela lei, ele está se auto-enquadrando na lei, ele está dizendo que os seus pecados gravíssimos, pecados praticados contra o próprio Cristo, contra a sua igreja e contra o seu evangelho, de blasfêmia, de perseguição e de insolência, o condenavam, o tornavam diante da lei alguém culpado, alguém não merecedor de salvação. Eram pecados terríveis. Ele diz primeiramente que ele era blasfemo, e blasfemar significa insultar as coisas sagradas, seja por palavras, seja por ações, e Paulo, nós sabemos a história, ele fazia isso. Na sua ânsia de perseguição ao cristianismo, ele insultava Jesus Cristo, insultava os cristãos e insultava o cristianismo. Quando ele está discursando perante o rei Agripa, veja o que ele fala, o próprio Paulo, a respeito do seu proceder, naquilo que ele chama na época da sua ignorância, quando ele, com zelo, mas porém sem discernimento, ele perseguia a Cristo e a sua igreja. Ele fala assim: a mim, na verdade, me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus. Aqui a blasfêmia, a perseguição, o nazareno, e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles eu dava o meu voto, quando os matavam. E presta atenção, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Este era Paulo. A lei gritava: Paulo, você é um blasfemo. A lei gritava: você, Paulo, blasfema contra o Senhor, contra a sua igreja e contra o evangelho. Você merece condenação por tão graves pecados. Mas mais, ele diz que ele era perseguidor. Paulo perseguia a igreja com a finalidade de destruí-la. Em Gálatas 1,13 ele afirma que perseguia a igreja e a devastava, dando a ideia de uma destruição,
de grande amplitude e continuidade. A sua ideia era devastar, acabar, destruir, aniquilar a igreja. Na verdade, depois nós vamos ver, conforme as próprias palavras de Jesus Cristo, quando Paulo perseguia a igreja, ele perseguia o próprio Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? E mais uma vez a condenação da lei era ouvida. Paulo, você é um homem violento. Paulo, você abriga ódio em seu coração. Você respira ares de morte contra os cristãos. É interessante essa expressão de Atos 9. É como se a morte dos cristãos para Paulo era tão essencial como o ar que ele respirava. Esse era Paulo. Perseguiu o próprio Senhor ao perseguir com violência destruidora a sua amada igreja. Paulo, dizia a lei, você não merece ser salvo, você merece o inferno. E finalmente nos diz o texto que ele era insolente. Insolente é alguém que tem satisfação em humilhar e insultar os outros. A perseguição e a devastação da igreja não eram para Paulo um peso ou uma obrigação cívica ou religiosa que ele fazia gemendo, mas pelo contrário, era algo que fazia parte do propósito da vida de Paulo e dava satisfação a Paulo. E a sentença da lei, mais uma vez, é clara: o martelo é batido, condenado, digno de morte, digno de punição. Que situação terrível de Paulo, uma causa perdida, talvez nós diríamos, alguém inconvertível ou inconversível, escolham a palavra que, alguém imune à conversão, alguém que não podia ou não merecia ser salvo. Esse era Saulo de Tarso. Então a graça é escancarada. Versículo 13, parte B: mas alcancei misericórdia. Mas alcancei misericórdia. Ou, melhor de tudo, talvez uma tradução não tão literal, mas a mais real: mas a misericórdia me alcançou. Apesar da situação terrível de blasfemo, de perseguidor, de insolente, apesar da lei condenar com clareza e dureza o proceder de Paulo, Deus agiu em sua misericórdia alcançou a Paulo. O mas de Deus sempre muda tudo. O povo de Deus estava escravizado, sem esperança, dor, tristeza, desespero, mas Deus ouviu a aflição do seu povo, mas Deus ouviu o seu clamor, mas Deus conheceu as suas dores. Depois de relatar a morte de Jesus, Lucas afirma, em Atos 13, 29 e 30, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Dor, tristeza, morte, derrota, sexta-feira de horror, trevas na terra, inferno em festa, terra em prantos, mas, e o texto continua, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, aleluia, louvado seja o nosso Senhor. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, éramos por natureza filhos da ira, condenação, morte, derrota, desespero, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos, assim como Paulo. Nessa situação terrível de Paulo, de blasfêmia, de perseguição, de insolência para com Cristo e sua igreja, de plena e irremediável condenação pela lei, apesar disso, e exatamente por causa disso, ele foi alcançado pela misericórdia de Deus. Vejam como ele vai detalhando o processo. Versículo 14: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Transbordar aqui é a mesma palavra traduzida em outros textos por superabundar, tanto é que na Revista e Corrigida e na Corrigida Fiel é traduzida por superabundar. Na verdade, se formos olhar a palavra no seu original grego, ela começa com o prefixo hiper,
A palavra aqui é hiperpleonazo. Então nós poderíamos dizer que hiperabundou a graça. Se o pecado de Paulo é abundante, a graça é hiperabundante. Se o pecado dos irmãos da igreja de Éfeso abundou, a graça superabundou, a graça hiperabundou. Se na minha vida, se na sua vida, na minha vida e na sua vida, apesar da abundância de nossos pecados, a graça de Deus flui muito, mas muitíssimo mais, transborda, superabunda, hiperabunda. E o resultado da graça transbordante na vida de Paulo foram fé e amor que estão em Cristo Jesus. O coração incrédulo e blasfemo de Paulo é inundado de fé, e agora ele cria naquilo e naquele contra quem ele blasfemava. Alcançado pela graça, agora Paulo cria a ponto de estar disposto a morrer por Cristo. Aquele que queria matar os cristãos, agora, inundado de fé e de amor, está disposto a morrer, como efetivamente morrerá, por pregar o Evangelho, para que judeus e gentios se tornassem cristãos. O coração cheio de ódio, que perseguia a igreja de Cristo, se alegrando com a humilhação e sofrimento dos cristãos, agora está repleto de amor. Amor por Cristo, amor pela igreja de Cristo, amor pelo Evangelho de Cristo. Sua alegria não é mais humilhar a igreja, mas ver o seu crescimento. Sua satisfação não é mais ver Cristo debochado, mas sim ver Cristo adorado e exaltado. E o motivo, Paulo deixa muito claro: é Cristo na minha vida. Cristo é a fonte da fé e do amor. É a vida de Cristo dentro de Paulo que produzia fé e amor. E é assim conosco. É o habitar de Cristo em nosso coração que nos capacita a vivermos por fé e amarmos a Deus e amarmos uns aos outros. Em Cristo e por Cristo, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Por Cristo, pelo habitar de Cristo em nossas vidas, é que temos condições de cumprir o seu mandamento, de nos amarmos uns aos outros, como Ele nos amou. E Paulo, continuando sua jornada pela graça, aprofundando mais ainda a apresentação da sua experiência, dos seus argumentos, ele continua aplicando à sua vida. Fiel, versículo 15, fiel é a palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo aqui usa pela primeira vez uma expressão solene, que ele vai utilizar mais 5 vezes aqui nas cartas pastorais. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Enquanto aqueles ensinos que deveriam ser combatidos por Timóteo eram falsos, diferentes do Evangelho de Cristo, ou infiéis ao Evangelho, a palavra que Paulo trazia, o que ele ensinava, era fiel, ou seja, estava de pleno acordo com os ensinos de Cristo. Eu tive a curiosidade de olhar um carimbo, um selo, de quando você vai autenticar um documento, né? E lá diz o seguinte: tem uma assinatura de alguém que foi juramentado a falar a verdade, e está escrito naquele carimbo e naquele selo: reconheço e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi apresentado. Paulo está dizendo aqui, o que eu estou ensinando, as palavras que eu vou dizer daqui a pouco, nós vamos chegar lá, é autêntica, é fiel. Confere com o Evangelho, confere com a mensagem de Cristo, está de acordo com o verdadeiro Evangelho. E mais, enquanto alguns irmãos se ocupavam com assuntos inúteis e vãos, nós vimos isso nas pregações passadas, assuntos que não edificavam, mas só traziam discussões e por isso não deveriam ser abandonados, a mensagem que Paulo vai trazer a seguir, estava trazendo, era útil, pois me mostrava o caminho da salvação e por isso deveria ser aceita, era digna de toda aceitação. E qual então era essa palavra? Qual era essa pregação? Qual é essa mensagem que Paulo estava levando àqueles irmãos e que era fiel ao Evangelho e digna de toda aceitação? Ele responde no versículo 15: Cristo Jesus
veio ao mundo para salvar pecadores. Essa é a essência do Evangelho. Esse é o motivo que nós cantamos com tanta alegria. Esse é o motivo que nós gozamos paz dentro do nosso coração. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Ele veio ao mundo para salvar pessoas como nós. Os irmãos de Éfeso iam para a lei querendo provar uma inexistente e impossível perfeição. Se viam e buscavam ser vistos como justos, e como justos que imaginavam ser, não percebiam a necessidade de um Salvador. Queriam auto-salvar-se, salvação pelos méritos próprios. Paulo então abre-lhes a maravilhosa porta da graça, a maravilhosa graça. Jesus veio para salvar pecadores. Se a lei revela que você é um pecador, seja bem-vindo à porta da graça. É para salvar pecadores como Paulo, é para salvar pecadores como aqueles irmãos de Éfeso, é para salvar pecadores como eu, é para salvar pecadores como você que me ouve nessa noite, que Jesus veio ao mundo, que Ele, como cantamos, deixou toda a sua glória, todo o seu poder, maior que reinos, maior que reis, maior que toda a criação, mas Ele veio, se encarnou, foi obediente até a morte, e morte de cruz, derramando o seu sangue por pecadores. Jesus, o caminho, veio levar os perdidos ao Pai. Jesus, a verdade, veio libertar os escravizados pela mentira. Jesus, a vida, veio para trazer vida e vida em abundância para aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Jesus, a vida, veio matar a morte e trazer a imortalidade. Ele é um médico para os doentes, a água para o sedento, o pão para o faminto, a luz para os que estão em trevas. Ele é tudo o que nós precisamos. Paulo então faz agora, a partir dessa afirmação, desse resumo do Evangelho, dessa boa nova, dessa boa notícia, dessa maravilhosa graça que nos alcança. Jesus veio ao mundo salvar pecadores. Ele agora então aponta o dedo para si e faz uma afirmação: esses pecadores pelos quais Jesus veio ao mundo para serem salvos, eu sou o principal deles. Na visão de Paulo, o seu comportamento passado, relatado acima, blasfemo, perseguidor, insolente, o tornava o pior, o primeiro, o principal dos pecadores. E então ele continua mergulhando na graça e faz uma afirmação maravilhosa, uma afirmação que deve ter enchido e encheu o coração dele de alegria, ao ponto que nós vamos ver, ele canta, ele exalta, ele aqui faz uma doxologia, palavras de louvor, e é algo que deveria também fazer isso com os nossos corações, ele faz a afirmação maravilhosa. Qual a razão, por que motivo, qual o motivo que o principal dos pecadores foi salvo? Exatamente por isso, por ser o principal dos pecadores, é que lhe foi concedida misericórdia. Versículo 16, mas por essa mesma razão, qual razão? A razão que Paulo era o principal dos pecadores, a razão que Paulo era um blasfemo, a razão que Paulo era perseguidor, que ele era insolente, que a vida de Paulo era uma vida de pecado, uma vida de rebeldia a Deus, uma vida de rebeldia ao verdadeiro Evangelho. Por essa razão, porque ele era um miserável pecador, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, ele repete aqui, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. A misericórdia, meus irmãos, é a maior necessidade e é a única solução para miseráveis pecadores. Eu vou repetir: misericórdia é a maior necessidade e a única solução para miseráveis pecadores. Paulo,
com toda a sua religiosidade, com seu poder, com sua formação cultural, com todo o seu esforço, era um miserável pecador, o principal, segundo ele. Paulo foi pesado e achado em falta, foi medido e achado imperfeito, julgado e achado culpado. Por causa disso, não havia outro modo de Paulo ser salvo, a não ser que Deus lhe concedesse misericórdia. Por ser o principal dos pecadores, é que a maior, a mais profunda, a mais abundante, a mais maravilhosa, a mais incompreensível graça e misericórdia alcançou a Paulo. Então Paulo revela duas razões pelas quais ele recebeu misericórdia. Primeira, para que todos conhecessem o tamanho da paciência de Deus. E a segunda, para que todos conhecessem o padrão da salvação de Deus. Primeira razão, para que em mim, que sou o principal, Jesus mostrasse sua completa longanimidade, ou toda a sua longanimidade. Longanimidade significa paciência, é a capacidade e a disposição de Deus de suportar, de tolerar as nossas ofensas, os nossos pecados, até que chegue o momento do nosso arrependimento e confissão. Paulo está dizendo que Jesus foi extremamente, completamente, totalmente paciente com ele, suportando suas blasfêmias, a sua perseguição e a sua insolência. Deus não destruiu a Paulo como ele merecia, mas deu-lhe oportunidade e tempo para arrependimento. Paulo diz aos Efésios e a nós: olhem para mim e vejam como Deus é total e plenamente paciente. Apesar da sua absoluta santidade e inegociável justiça, Deus tolerou a minha gravíssima conduta de blasfemo, de perseguidor e de insolente, até me alcançar pela sua graça. E segundo motivo pelo qual a misericórdia de Deus alcançou Paulo, para que servisse Paulo de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. E a palavra que foi traduzida aqui por modelo, no nosso texto, no original do grego, é a palavra protótipo, que nós conhecemos também em português. Protótipo é algo, ou é um primeiro modelo, que vai ser utilizado para a produção e a reprodução em outros. Então o que Paulo está nos dizendo aqui, é que o que aconteceu com ele no tocante à sua salvação, é um protótipo, é um padrão de como Deus age na vida daqueles que virão a crer e receber a vida eterna. E aí nós podemos olhar essa afirmação por dois lados. Primeiro, pelos lados dos méritos. Se alguém poderia ser salvo pela sua religiosidade, seria Paulo. Ele fala na sua carta aos Filipenses, que se qualquer um poderia confiar na carne, ou seja, se qualquer um poderia ser salvo pelo seu esforço, pela sua religiosidade, esse seria eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça na lei, irrepreensível. Se fosse, Deus olhasse os nossos méritos para a salvação, Paulo pegaria um atalho, cortaria a fila, estaria na frente, mas Deus não olha os méritos, esse é o modelo. Mas também, por outro lado, se Deus na salvação dos seus eleitos, Ele não olha os méritos, Ele também não olha os deméritos. Se alguém não poderia ser salvo em virtude dos seus graves pecados, era Paulo. Ele era o principal dos pecadores, blasfemava contra Cristo, contra a sua igreja e contra os seus ensinos, perseguia a Cristo ao perseguir a sua amada noiva, era um insolente, tendo prazer no sofrimento e na humilhação dos cristãos. Mas os méritos de Paulo de nada serviram à sua salvação, bem como os seus deméritos não foram impedimento para a sua salvação, porque a salvação não vem de obras, é pela graça, vem de Deus, para que ninguém se glorie. Esse é o padrão, esse é o protótipo divino de salvar pessoas, independentes das obras boas, para que ninguém se glorie, independente das obras más, para que ninguém se desespere.
Paulo diz então aos Efésios e diz a nós nessa noite: o que Deus fez comigo é o padrão daquilo que Ele faz para salvar. Ele não olha para os méritos pessoais, Ele não olha para os deméritos, mas tão somente pela sua graça, Ele oferece misericórdia ao pecador. Ele fez isso comigo, o principal dos pecadores. E então, motivado pela maravilhosa e merecida salvação que alcançou, Paulo irrompe em adoração. Versículo 17: assim, por causa disso, por tudo que eu disse, por tudo que aconteceu em minha vida, eu estou testemunhando a vocês, meus irmãos, assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui vemos um perfeito e imprescindível casamento entre mente e coração, entre razão e devoção. A teologia de Paulo incendiava o seu coração, como tem que ser. Os nossos corações devem ser incendiados pelas verdades que sabemos a respeito do Senhor, da graça, do seu amor, da salvação que nos alcança. É importantíssimo, é essencial, é fundamental que nós saibamos de tudo a respeito da salvação que o Senhor nos tem dado. Mas se tudo isso não provocar em nós um louvor, um constrangimento, uma aproximação do Senhor, uma devoção ao Senhor, há algo impedindo, há algo de errado. Toda razão ligada à conversão, ela traz devoção. E Paulo, consciente, de maneira muito clara, daquilo que Deus fez na sua vida, ele irrompe em louvor. O seu coração é incendiado por essas verdades. E então ele diz que a esse Deus maravilhoso, que é Rei, que é eterno, que é imortal, que é invisível, que é o único Deus, seja dado a Ele aquilo que Ele é merecedor, e aquilo que somente Ele é merecedor, honra e glória, para sempre e sempre. Paulo faz aqui então, na terra, um coro com o céu, conforme lemos no capítulo 5 de Apocalipse: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Paulo encerra apresentando para Timóteo 2 caminhos, e exortando-o para escolher o correto. Versículos 18 a 20. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. O primeiro caminho, então, o caminho correto, aquele que Timóteo deveria escolher, é que Timóteo combatesse o bom combate, mantendo-se fiel à fé cristã, ao contrário dos falsos mestres que ensinavam outro evangelho, conforme vimos no versículo 3, e dando ouvido à sua consciência, ao contrário dos irmãos que tinham abandonado a boa consciência e se entregado à hipocrisia, conforme vimos no versículo 5. E o segundo caminho é aquele já mencionado no versículo 5 e agora repetido no versículo 20, o caminho de rejeitar a boa consciência, de ir desprezando os alertas de Deus, a ponto de se tornar insensível a Deus. O resultado é o naufrágio na fé. Significa um terrível acidente na caminhada cristã, ou então, mantendo a metáfora marítima, o barco da vida cristã afundou. E Paulo fala de algumas pessoas que seguiram por esse caminho.
Fala de um tal Himeneu, que provavelmente é o mesmo citado na segunda carta a Timóteo, como sendo alguém que, abre aspas, se desviou da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e perverteu a fé de alguns. E um tal de Alexandre, talvez o latoeiro, também mencionado na segunda carta, ao qual, abre aspas, causou muitos males para Paulo. Esses dois, Alexandre e Himeneu, foram entregues a Satanás. Paulo usa aqui a mesma expressão, entregar a Satanás, que ele usou lá em 1 Coríntios 5, se referindo à excomunhão da igreja visível. É o mesmo que considerar tais pessoas como gentias ou não cristãs. É aquela fase final do processo disciplinar ensinado por Jesus em Mateus 18. O objetivo desse afastamento daquelas pessoas da igreja é tanto purificar a igreja, como levar aquelas pessoas ao arrependimento e restauração, a fim de não mais blasfemarem. Este é o texto dessa noite, e nós gostaríamos agora de fazer as aplicações para as nossas vidas, né? Nós já podemos, durante a explicação, vermos algumas delas, mas eu quero que você preste atenção agora de algumas aplicações que nós queremos fazer. E a primeira delas é que Deus nos usa, apesar da nossa fraqueza. Você já se sentiu ou se sente fraco, física, mental ou espiritualmente? Você já se sentiu ou se sente incapaz de atender a determinada tarefa ou a desenvolver determinada função ou ministério que Deus colocou na sua vida? Você tem se preparado, tem buscado uma vida de sincera piedade, tem procurado crescer espiritualmente, mas mesmo assim se sente diante das demandas da vida cristã, das demandas da vida familiar, das demandas da vida comunitária, pessoal, profissional, se sente fraco, se sente incapaz? Se você se sente assim, você está no modo, no ponto, como Deus costuma usar os seus servos. Veja o que Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Coríntio, no tocante ao chamado de Deus. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Vocação aqui é chamado com um propósito, chamado com uma destinação. Não foram chamados dentre vós muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Para envergonhar os fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Você se sente fraco, se sente incapaz? Deus costuma usar pessoas assim. Como diz o jargão, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Deus não procura um crente sol, um crente brilhante e poderoso. O sol é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer pessoas como a lua, desprovidos de brilho próprio, mas que se tornam radiantes no meio da escuridão, ao refletirem nas suas vidas a vida de Cristo. Eu já citei o versículo de 2 Coríntios 4:7, quando Paulo afirma ser um vaso de barro, no qual foi colocado um valioso tesouro. O tesouro valioso não está numa caixa de ouro cravejada de diamantes. O tesouro não está numa impenetrável caixa de adamantium. O tesouro não está num humilde e frágil vaso de barro. Paulo encerra aquele versículo explicando por que Deus faz isso, porque Deus age com o seu poder nas nossas fraquezas e debilidades, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O valor não está no recipiente, mas no tesouro guardado nele. O poder não está no crente, mas em Cristo vivendo no crente. Você, se em sua sincera vida cristã se sente um humilde e fraco vaso de barro, que ótimo.
São pessoas assim que Deus tem o prazer de usar, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É muito comum nós lembrarmos de Paulo como o grande missionário e teólogo, que operou milagres, que foi arrebatado ao terceiro céu, onde ouviu palavras inefáveis. Mas nós nos atentamos que Paulo se sentia constantemente fraco, sentiu-se abandonado pelos irmãos, sentiu solidão, sentiu-se traído, sofreu oposição, teve seu ministério e autoridade questionados, lutava provavelmente contra uma doença durante toda a sua vida e não conseguiu vencê-la. Paulo carregava a tristeza pelos seus irmãos judeus que não se convertiam, talvez até parentes próximos. Lembramos de Paulo poderoso e intrépido, mas não nos lembramos de um Paulo, como ele mesmo se descreve em 2 Coríntios 7,5, com lutas por fora e temores por dentro. Apesar de toda essa situação, ele prosseguia para o alvo, contando com a suficiente graça de Deus, para cada dia, experimentando o poder de Deus na sua fraqueza, porque Deus o fortalecia. Como ele afirma em 2 Coríntios 4,9, ele até poderia estar abatido, mas nunca destruído, para que a vida de Cristo se manifestasse em sua vida. Que cada um de nós, que eu e você, possamos nos consolar e nos animar com essa verdade. Deus nos usa em nossas fraquezas, Deus nos usa em nossas necessidades, Deus nos usa em nossas imperfeições, apesar das nossas fraquezas e até mesmo por causa das nossas fraquezas, para que o poder seja dele e não nosso, para que a glória seja para ele e não para nós. Que possamos nos dispor, irmãos, dia a dia, a atendermos com fé o chamado do Senhor, para que a nossa vida, e andarmos nesse caminho proposto por Deus, fazendo a cada dia, como ouvimos do pastor Hermes no domingo passado, aquilo que precisa ser feito, andando no caminho abençoado do Senhor, mesmo em meio à fraqueza, crendo e experimentando que não nos faltará graça e força para aquele dia, seja um bom dia, seja um mau dia, porque o Senhor nos fortalece, porque assim como Paulo, mesmo em nossas fraquezas, tudo nós podemos naquele que nos fortalece, nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda aplicação que eu gostaria de fazer, aquela talvez central do nosso texto hoje, é que Jesus veio ao mundo salvar pecadores, até o principal deles. Juntando a fala do anjo aos pastores, em Lucas 2,10, com a fala do anjo a José, em Mateus 1,21, nós temos uma das declarações que eu, pessoalmente, mais amo nas Escrituras, abre aspas, eis que vos trago boa notícia, é a palavra evangelho, eis que trago o evangelho não é nada mais, se é que a gente pode dizer isso, né? Não é nada mais do que uma boa notícia, de grande alegria, diz o anjo, e que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor, e completa o anjo, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nesta noite eu quero imitar o anjo, e trazer ou lembrar essa boa notícia de grande alegria, a melhor notícia de todos os tempos. Jesus Cristo veio para nos salvar de nossos pecados. Foi isso que Paulo disse em nosso texto. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, qualquer tipo, qualquer grau de pecado ou de pecador, até mesmo Paulo, o principal deles. Como disse o presbítero Wagner hoje de manhã, não há pecado que não possa ser perdoado. No início do capítulo, Paulo trouxe uma lista de pecados terríveis: transgressão, rebeldia, irreverência, impiedade, profanação, assassinato, impureza, homossexualidade, venda de escravos, mentira, falso testemunho. Hoje ele destacou os pecados dele: blasfêmia, ódio, violência, insolência. Mas não interessa qual o tipo de pecado, não interessa qual a intensidade do pecado, não interessa qual a duração do pecado, como cantamos, não há pecado ou culpa maior que o seu amor, não há nada que façamos que não possa perdoar, não há cadeias ou prisões que Deus não possa arrebentar. Louvado seja o
nosso Senhor. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, de todo tipo de pecado, de toda intensidade de pecado, de toda quantidade de pecado. Há um texto maravilhoso em 2 Coríntios 6, eu já citei e gosto de citá-lo, e bem se aplica aqui, e que deve nos encher de esperança e de gratidão. Paulo diz de pecado, começa dizendo de pecadores que não entrarão no reino dos céus, e ele diz, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes e nem roubadores, esses não entrarão no reino dos céus. E existem tantos outros pecados, aqui são apenas exemplificativos. Mas então ele acrescenta, se referindo àqueles irmãos da igreja de Corinto, que lá no capítulo 1 é chamado da igreja amada do Senhor, os escolhidos do Senhor. Ele fala assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas vós fostes santificados, vós fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Corinto, como talvez a nossa igreja, ou provavelmente, ou com certeza, não aqueles pecados, mas a nossa comunidade, como toda a comunidade cristã na face da terra, ela é composta de ex-pecadores. Lá havia, segundo o texto, ex-idólatras, ex-adúlteros, ex-homossexuais, ex-ladrões, ex-avarentos, ex-bêbados, ex-maldizentes, porque Cristo veio salvar pecadores, e salvou aqueles irmãos, pela sua graça e pela sua misericórdia. Eles, com todos os seus pecados, foram lavados no sangue de Cristo, foram santificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e foram justificados, por um motivo só, a graça do nosso Senhor. Então, se você que me escuta nessa noite, é um pecador que ainda não foi salvo por Jesus Cristo, eu quero te dar essa boa notícia: Jesus veio ao mundo para salvar pessoas como você. Não interessa o tipo do seu pecado, não interessa a gravidade do seu pecado, não interessa o tempo em que você está preso e mergulhado nesse pecado, a porta da graça está aberta para você nesse instante. O fato de você ser um pecador não te impede de ser salvo, mas é exatamente isso que te dá a oportunidade para você ser salvo. São os doentes que precisam de médico. Basta você reconhecer que é um pecador e sinceramente se arrepender dos seus pecados, sejam eles quais forem, e confessar com um coração sincero que você crê que Jesus Cristo, Deus encarnado, morreu numa cruz pelo pagamento dos seus pecados, e que você confia, você crê que o sangue dele purifica a sua vida de todos os seus pecados, e você será salvo. Não se baseie no que você faz de bom, isso não tem capacidade de salvá-lo. Não se desespere pelo que você faz de ruim, isso não te impede de ser salvo. Não é mérito, não é obra, é graça. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, de toda e qualquer injustiça. A outra aplicação que eu quero fazer desse ponto ainda, é que se você já é um cristão, já foi alcançado pela graça do Senhor, e tem desejado a salvação de algum parente, de algum amigo, e essa pessoa parece estar imune à conversão, continue orando por essa pessoa. Deus tudo pode, não há quem não possa ser salvo, não existe impureza que o sangue de Jesus não possa lavar, não existe coração frio que o fogo do Senhor não possa aquecer, não existe coração duro que a palavra de Deus não possa quebrar, não existe vício que não possa ser abandonado pelo poder de Deus, não existe ateísmo que o Espírito Santo não possa convencer, não existe hipocrisia que Deus não possa transformar. Continue testemunhando com uma vida de fidelidade a Deus e orando. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, mesmo o pior deles. E por último, nossa última aplicação, e aquela que dá o tema e o nome da nossa mensagem:
gratidão e adoração devem ser abundantes na igreja de Deus. Paulo inicia o texto agradecendo e encerra adorando a Deus pela misericórdia e pela graça recebidas. Este deveria ser o script do nosso dia a dia: gratidão e adoração diários, principalmente, não somente, mas principalmente pela salvação. A igreja de Deus deve ser caracterizada, dentre outras coisas, por uma vida de gratidão, por uma vida de adoração. Nosso culto deveria ser uma festa de alegria, de gratidão e de celebração. Deveria ser o ápice da nossa adoração, quando então, comunitariamente, corporeamente, nós expressamos, através de cânticos e de orações, o nosso louvor e a nossa gratidão ao nosso Deus. É um momento especial e específico, onde há um testificar e um agir do Espírito Santo na coletividade. E assim, eu peço a Deus que sonde os nossos corações, sonde o meu coração, sonde o seu coração, para revelar se os nossos momentos comunitários de adoração, de cânticos, de oração, se não poderiam ser muito, mas muito mais vivos, muito mais reais, muito mais sinceros, à medida que cada um de nós enxergássemos a imensa misericórdia e a imerecida graça que nos alcançou. Logo eu, logo nós, pecadores, fomos alcançados pela graça de Deus. Que Deus mude, ganhe o nosso coração, produzindo em nós um fogo que saia pelas nossas bocas, pelos nossos olhos, pelo nosso corpo, de gratidão a esse Deus que nos amou tanto. Mas quando eu falo de louvor na igreja, eu não me refiro somente ao culto comunitário. Aliás, quando eu falo de gratidão e adoração, eu penso primeira e primariamente na gratidão e adoração diárias, que deveriam caracterizar a nossa vida particular, de segunda a sábado. Penso em nosso culto particular, penso em nossa vida diária, em nosso levantar, tomar café, conversar, negociar, praticar esporte, trabalhar, nos divertir e descansarmos em tudo quanto fizermos, porque nós somos chamados a dar graças a Deus em tudo, somos chamados a tudo quanto fazermos para a glória de Deus, especialmente quando nos conscientizamos que do ponto de vista da nossa salvação, nós somos os principais pecadores, e mesmo assim fomos alcançados pela graça salvadora de Cristo. Hoje nós cantamos, acima de tudo, Jesus pensou em mim, quando Ele estava naquela cruz. O meu pecado foi levado pelo Salvador, o sangue de Cristo foi derramado pelo meu pecado, a sua carne foi rasgada pelo meu pecado, o seu corpo foi traspassado pelas minhas iniquidades. Por isso, gratidão e louvor deveriam ser nossos companheiros diários e constantes na nossa vida. Eu encerro lembrando daquela pecadora que, perdoada por Jesus, lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos enquanto beijava os pés de Jesus. Jesus, naquele momento, traz um ensinamento importante e bastante aplicável aqui. Aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Ou, olhando pelo outro lado, aquele a quem muito se perdoa, muito ama. Se a nossa gratidão e louvor fossem proporcionais ao perdão que nós recebemos, nossa vida de adoração seria muito mais constante e intensa. Que o Senhor abra os nossos olhos para enxergarmos o tamanho da nossa dívida impagável, que nos custaria a morte eterna, mas que foi paga por Cristo, paga pelo precioso sangue do imaculado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para que a nossa gratidão e adoração então tomem a mesma imensa proporção.
que gratidão, que adoração sejam cada vez mais características das nossas vidas individualmente e do nosso culto coletivo. É assim que se procede na casa de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, antes de mais nada, Senhor, nós queremos confessar diante do Senhor o nosso pecado de ingratidão. Tantas vezes, Senhor, nos esquecemos, fazemos tão pouco caso, Senhor, da imensa graça que nos alcançou, do imenso preço que foi pago pelas nossas vidas, Senhor, o sangue precioso de Cristo, Senhor, não ouro, não prata, mas o precioso sangue do imaculado Cordeiro, do Deus vivo e eterno, Senhor, que se esvaziou e que foi obediente até a morte e morte de cruz. Este foi o preço pago pelo Senhor, pela salvação dos nossos pecados, Senhor. Pecados nossos, Senhor, que são tão abundantes, que nos separam do Senhor, que nos levam, Senhor, à eterna perdição, mas o Senhor, pela sua graça, pelo seu amor com que nos amou, ó Pai, estando nós mortos, rebeldes, voltados as nossas costas para o Senhor nos amou, nos atraiu e nos atrai com cordas de amor, Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, que o Senhor abra cada vez mais os nossos olhos, para que nós enxerguemos tudo o que temos em Cristo, Senhor, a salvação dos nossos pecados, o habitar do Espírito Santo, Senhor, que nos fortalece, que como foi orado, Senhor, testifica em nossos corações que nós somos teus filhos, Senhor, de inimigos eternos, fomos transformados em filhos eternos, Senhor. Ah, Senhor, que a Tua palavra transforme os nossos corações, para a glória do Teu nome, Senhor, é o que pedimos em nome de Jesus, amém.